Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um momento com Deus. A mensagem de hoje tem como título: O Senhor é o meu pastor. O texto bíblico encontra-se em Salmos 23, versículo 1, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, o Salmo 23 foi escrito por Davi na visão e perspectiva de um pastor de ovelhas. Todos nós sabemos que Davi pastoreava ovelhas e, como tal, Davi conhecia todas as implicações e realidades deste trabalho. Ele olha para Deus e vê que, assim como ele lidava e tratava suas ovelhas, era também cuidado e tratado por Deus, que era o seu pastor. Desta forma, com muita propriedade, ele apresenta realidades que eram vividas no cotidiano de seu trabalho e as aplica ao contexto espiritual, observando assim a maravilhosa forma como Deus cuidava de sua vida. E o mesmo cuidado, queridos ouvintes, Deus continua dispensando às suas ovelhas ainda hoje. Ele continua sendo e sempre será o nosso grande pastor. O texto bíblico nos afirma que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que maravilha! O Senhor é o nosso pastor e supre todas as nossas necessidades. Portanto, temos a certeza de sua plena presença nas nossas vidas, cuidando de nós. Muitas das vezes, como ovelhas, nós distanciamos do aprisco e nos afastamos do nosso pastor. Contudo, Ele é fiel e nunca nos abandona. Ele sempre virá em busca de suas ovelhas. Duas verdades são aqui destacadas. Primeiro, Deus é o nosso pastor pessoal. Em Salmos 23, versículo 1a, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor. Ele tem conosco uma relação pessoal. Ele conhece e chama pelos nomes as suas próprias ovelhas. Ele nos conhece pessoalmente. Ele conhece suas ovelhas intimamente, uma por uma, e cuida delas individualmente. Ele conhece as ovelhas uma por uma, tratando-as bondosamente como indivíduos. As ovelhas têm contato pessoal com o pastor. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27 e 28 o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isto é relacionamento pessoal. O Senhor é o meu pastor. Isto fala também de comunhão pessoal com Ele. Segundo, Deus é o nosso pastor suficiente. No versículo 1b diz o seguinte: Nada me faltará. Ele é o pastor que supre suas ovelhas em quaisquer circunstâncias. A ovelha é um animal indefeso, míope e incapaz de cuidar de si mesma. Ela necessita de cuidado do seu pastor. E Cristo tem toda a condição para suprir suas ovelhas de forma plena. Descanse e confie no Senhor, pois na hora certa Ele sempre tem a resposta de suprimento para as suas ovelhas. Ele tem suprimento abundante e suficiente. Nada me faltará. A Bíblia diz que o Senhor não permite que o justo venha passar necessidades. Portanto, queridos ouvintes,
o salmista expressou com muita convicção que nada me faltará. O Salmo 23 vem nos confirmar a expressão de Davi. Vejamos aqui algumas provisões de acordo com o texto bíblico. Primeiro, não faltará alimento. Aqui nós vimos no versículo 2 que diz o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Queridos ouvintes, mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem um alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. As águas tranquilas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam de todo pecado e tornam nossas vestiduras mais brancas que a neve. Segundo, não faltará refrigério. No versículo 3a diz: refrigera minha alma. Muitas das vezes o calor dos acontecimentos faz com que nos sintamos abafados e cansados com tantas coisas que até temos dificuldade para buscar o alimento espiritual. Mas nestes momentos, o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave que desce do alto e refrigera a nossa alma e renova as nossas forças, nos capacita a continuarmos a caminhada pelos seus caminhos. Terceiro, não faltará direção. Aqui no versículo 3b diz: guia-me pelas veredas da justiça. Aqui o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito. Não se pode olhar para os lados. É preciso prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Quarto, não faltará segurança. No versículo 4a diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui nós vimos, queridos, que vales falam de dificuldades, tempos de sofrimento, de angústia. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Mas disse Jesus: não temas. Quinto, não faltará companhia. No versículo 4b, diz o seguinte: pois tu estás comigo. Que é a maior garantia, que é a maior companhia do que essa, meus irmãos? Jesus nos deixou semelhante ensinamento. Ainda que passemos pela dor ou tristeza, o bom pastor estará conosco para nos consolar e proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes. 6. Não faltará consolo. Versículo 4c diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos ouvintes, essas ferramentas eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante ao nosso lado, levando-nos para a segurança da sua presença. 7. Não faltará suprimento. No versículo 5a, diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Neste dia, todos os seus inimigos verão o Senhor regozijante com suas ovelhas, em um grande banquete. Mas eles não poderão entrar e prantearão eternamente. 8. Não faltará unção.
No versículo 5b, queridos, diz o seguinte: unges-me a cabeça com óleo. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu e nos perfumou com o seu Espírito. O óleo precioso que desce sobre nossas cabeças, penetrando nas nossas mentes, perfumando o nosso entendimento, chegando até a nossa alma. Bendito é aquele que recebe essa unção sobre a sua vida. Nono, não falta regozijo. No versículo 5c, diz o seguinte: o meu cálice transborda. Jesus afirmou que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O cálice da alegria da salvação transborda, neste caso, a abundância de alegria quando somos alcançados por tão sublime e imerecido perdão. 10. Não faltará bondade e misericórdia. No versículo 6a, diz o seguinte: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade e pela misericórdia que descrevem o amor leal de Deus. 11. Não faltará convicção. No versículo 6b, queridos ouvintes da palavra de Deus, diz o seguinte: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui nós vimos que mais do que uma promessa terrena e material, esta palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas e das suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, é por essa certeza que o rei Davi não se preocupava com o que viria amanhã, nem com os problemas atuais. Simplesmente ele confiava e descansava no Senhor, como se sua vida fosse um lindo campo com águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele declara com muita fé e tranquilidade: o Senhor é o meu pastor. É isso que também devemos ter, queridos, a mesma fé que Davi teve, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de todas as dificuldades das nossas vidas, devemos confiar no Senhor, nosso Deus, pois Ele vai nos ajudar num caminho de vitórias, protegendo-nos do perigo e suprindo todas as nossas necessidades. E com certeza é alegria completa pertencer ao reino de Cristo. Um rebanho cuidado pelo Supremo Pastor que caminha para a mansão celestial. O querido ouvinte entendeu a mensagem? Se ainda não, promova um encontro com Jesus e faça parte também do seu rebanho. Pense nisso. Pense nisso, querido ouvinte. E que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grandiosa mensagem esclarecedora aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que abençoe todos nós, ouvintes da Tua Palavra, neste momento. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.